Toca Livros apresenta Imitadores de Deus, de Charles Haddon Spurgeon. Livro original, editora Oxigênio. Narrado por Nilceia Parisi. Sobre o autor. Charles Haddon Spurgeon nasceu em 19 de junho de 1834. Converteu-se ao cristianismo aos 15 anos e começou a pregar logo em seguida. Ficou conhecido como o Príncipe dos Pregadores, devido à sua habilidade em pregar a palavra de Deus e tocar os corações de seus milhões de ouvintes. Escreveu 135 livros e mais de 3.000 sermões, que foram distribuídos por todo o mundo. Seu ministério influenciou milhares de outros pregadores e sua mensagem pregada continua atual até os dias de hoje. Prefácio. Prefaciar uma obra não é tarefa fácil, pois compreende captar com precisão a intenção original do escritor e a ideia que ele tenciona transmitir aos seus leitores, reproduzindo-a de tal maneira que desperte nos mesmos um senso aguçado de que realmente precisam ler a obra em questão. Prefaciar uma obra de Charles Spurgeon é concomitantemente um desafio e uma honra, uma vez que ele ficou conhecido mundialmente como sendo o Príncipe dos Pregadores. Charles Haddon Spurgeon nasceu em Kelvedon, Inglaterra, no dia 19 de junho de 1834 e faleceu no dia 31 de janeiro de 1892 em Menton. Começou a pregar com a idade de 16 anos. Sua conversão aconteceu aos 15 anos. A leitura do livro O Peregrino, de autoria de John Bunyan, nascido em 1628 e falecido no ano de 1688, a obra mais lida e editada depois da Bíblia Sagrada, exerceu grande influência sobre a sua vida. Após um período de 6 meses de intensa oração, rendeu-se inteiramente ao Senhor, entregando-se à leitura intensa da Bíblia e, consequentemente, ensino nas classes de escola dominical. Poucos meses depois de compartilhar efusivamente a sua primeira pregação, foi convidado a pastorear a igreja de Waterbeach, na Inglaterra. Ele era um dos homens mais instruídos do seu tempo, o que lhe rendeu o convite para pastorear a Park Street Chapel, em Londres, a partir do ano de 1854. Essa igreja batista, mais tarde, foi chamada de Tabernáculo Metropolitano. Ele chegava a pregar mais de 300 vezes durante o ano para plateias que tinham uma variação média entre 5.000 e 23.000 pessoas, numa época em que não havia recursos tecnológicos de amplificação de voz. O segredo do alcance de suas pregações residia nas mais de 300 pessoas que se congregavam e oravam enquanto ele pregava. Além de pregar de forma exuberante, Charles tinha um enorme talento para fazer exposição bíblica e uma extraordinária capacidade redacional. Seus escritos sempre foram profundos e inteligentes. Ele escreveu 135 obras teológicas. Entretanto, a mais profícua literatura foram os sermões redigidos por ele, os quais ultrapassaram o número de 43.000 escritos. Lendo um por dia, precisaríamos de mais de 10 anos para lê-los todos. Em sua época, Charles impactou pessoas e continua impactando, mesmo estando na glória com o Senhor há mais de 120 anos, por intermédio dos seus sermões que têm circulado o mundo há décadas. Em suas mãos, estimado leitor, está um dos seus clássicos sermões pregado para a glória de Deus e para o alcance de vidas para o Senhor, no culto matutino dominical no Tabernáculo Metropolitano, no dia 10 de junho de 1883. Spurgeon ofereceu o seguinte título à sua pregação: Imitadores de Deus, cuja exposição partiu do texto de Efésios, capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados,
Eu estudei efusivamente toda a sua pregação para poder escrever esse prefácio. Confesso que em muitos momentos tive que chorar. Não consegui conter as lágrimas. Orei várias vezes reconhecendo minha pequenez e a necessidade de ser imitador do Senhor. Tenho certeza que o Espírito Santo inspirou Spurgeon, tanto na escrita como na ministração. Certamente sua vida será impactada com essa obra. Charles iniciou sua pregação demonstrando suas qualidades exegéticas e sua capacidade de inserir contextualmente o trecho proposto para a mensagem, parecendo respeitar regras hermenêuticas. Sua inteligência é indiscutível. Ao fazer a crítica textual, relacionando a temática da imitação ao Senhor com a prática do amor compassivo relacional expresso pelo apóstolo Paulo no versículo anterior. Ele conseguiu captar a atenção dos ouvintes, iniciando a pregação de modo inverso, ou seja, começou com a aplicação e somente depois esboçou sua argumentação, mediante exposição criteriosa de conceitos não abstratos. A imitação ao Senhor segue em duas direções: doação abnegada de recursos e perdão ilimitado aos culpados. Deus doou seu Filho Jesus. Os cristãos são desafiados a doarem recursos para os cuidados dos necessitados, seja em suas igrejas ou em instituições que cuidavam da saúde do povo. Na época, os hospitais de caridade passavam por sérias dificuldades financeiras. Na ótica de Charles, os cristãos, como imitadores de Deus, deveriam ser os supridores, motivados por amor e misericórdia, mais do que por coação. Em seguida, Charles argumenta acerca da segunda implicação de ser um imitador de Deus, que é o ato de perdoar os culpados, da mesma forma como Deus tem perdoado totalmente os transgressores. Após a fantástica conclusão, Spurgeon entra no campo da fundamentação teológica do sermão, com profundidade de raciocínio lógico. Sua mente e seu coração parecem estar submersos na ação sobrenatural do Espírito Santo. Spurgeon não era um pastor teórico. Ele era extremamente prático. Sua pregação era logoprática, ou seja, visava levar seus ouvintes à prática da palavra ensinada. Ele divide o sermão em 4 partes, cada uma delas apontado para uma implicação prática da imitação ao Senhor. Na primeira parte, Spurgeon usa o argumento de que o cristão genuíno deve imitar Deus e não Jesus. O Senhor Jesus será imitado na vivência como cristãos autênticos. Porém, imitar a Deus, somente os filhos amados poderão fazê-lo. Terão que imitar sua santidade, copiando seus atributos espirituais e morais, reproduzindo o caráter de Deus, de tal forma que os incrédulos possam visualizar o próprio Deus em suas vidas. O estilo poético da argumentação de Spurgeon é o que mais chama a atenção nesse primeiro bloco. No segundo bloco, Spurgeon faz uso da linguagem exortativa em amor, demonstrando que os filhos precisam imitar o pai, partindo de uma regra espiritual que destaca que um ser gera seu semelhante. O pai gera filhos amados, os quais o imitam em todo o seu viver. Charles é enfático ao afirmar: ou seja como seu pai, ou desista desse nome. Os filhos evidenciam o pai. No terceiro bloco, Spurgeon faz uso de toda a sua autoridade como ministro do Evangelho e encoraja os cristãos a serem copistas do pai, uma vez que foram tornados filhos de Deus, obra mais difícil do que ser um imitador, uma vez que depende unicamente do Senhor. O Espírito Santo é o grande ajudador na arte da imitatio Dei. O quarto e último bloco é o coroamento da obra, no qual Spurgeon dirige-se aos incrédulos, oferecendo-lhes a oportunidade de se tornarem copistas do Senhor. E ele o faz com maestria. Não faz apelos melodramáticos, nem mesmo rifa a preciosa palavra de Deus. Todavia,
Não deixa seus interlocutores descrentes sem a oportunidade de passarem por uma profunda transformação de vida, recebendo o perdão incondicional de Deus. Você, amado leitor, tem em suas mãos uma preciosidade. Ela influenciará seu modo de viver e de servir ao Senhor, levando-o a ser um imitador de Deus, conduzindo pessoas à salvação e a um relacionamento de intimidade com Deus. Os pregadores precisam ler essa obra, a fim de aprenderem a mesclar autoridade com amor pelas pessoas. Como diria Charles Spurgeon, que sua presença esteja com vocês e lhes dê descanso. Amém. Marcos Eberhardt, pastor da Igreja do Nazareno em Lages, Santa Catarina. Imitadores de Deus. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Efésios, capítulo 5, versículo 1. Leremos o texto como deve ser traduzido mais adequadamente. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Nosso discurso dependerá da palavra imitar. A divisão em capítulos é frequentemente muito infeliz, e nesse caso provoca uma ruptura em uma passagem que, em seu sentido, é uma e indivisível. O apóstolo havia dito: sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Ele perdoou vocês, portanto, imitem-no. É uma pena terem separado o argumento de sua conclusão. Aqui, enquanto nossa mente está fresca, permitam-me lembrá-los de este é o hospital de domingo. E permitam-me acrescentar que meu texto é uma defesa, e uma defesa poderosa, do auxílio às casas de misericórdia. Se o Senhor quer que vocês sejam benignos e compassivos uns para com os outros, mas como podemos ser benignos e compassivos se os doentes pobres não recebem cuidados? Quando todo o equipamento e todas as habilidades médicas estão esperando para aliviar o pobre que sofre, é uma vergonha clamorosa que os leitos de hospitais não sejam usados por causa de falta de recursos. No entanto, infelizmente, isso é o que está acontecendo. E várias daquelas grandes instituições estão endividadas. Nós mesmos podemos não ter habilidades cirúrgicas ou não dominar a arte da enfermagem, mas podemos dar um pouco de nossos recursos para ajudar aqueles cujas vidas são consagradas à obra de cura, semelhante à de Cristo. Não podemos ser bondosos e compassivos a menos que doemos, segundo a nossa capacidade, a essas nobres instituições, como nossos hospitais. Os pregadores geralmente fazem a aplicação no fim do sermão, mas nesses dias quentes, vocês ficam propensos ao cansaço. Por isso, coloquei a aplicação no começo, para que vocês não façam doações pequenas e insuficientes quando o sermão terminar. Todos os tipos de pessoas religiosas estão contribuindo para o fundo comum e não devemos ficar de fora. Quando o gasofilácio aparecer, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Na grandeza de sua liberalidade e na liberalidade de suas doações. O apóstolo nos estimula a dar e perdoar. Se vocês forem imitadores de Deus, doem, pois Ele está sempre doando. Doem, pois se Ele não doasse, nossa vida chegaria ao fim. Doem, pois Ele doa a todos os homens liberalmente e sem censura. E toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Sejam imitadores de Deus, o constante e generoso doador que não poupou seu próprio filho. Graças ao seu nome por esse dom inefável.
Então vem aquilo que para muitas pessoas é a tarefa mais difícil, mas que para um cristão é um prazer. Refiro-me a perdoar. Deus em Cristo nos perdoou. Ele apagou nossas transgressões como uma nuvem e lançou nossos pecados no fundo do mar, mergulhando no esquecimento. Portanto, perdoemos mais livremente todos aqueles que erraram contra nós, para que, quando dobrarmos os nossos joelhos, possamos dizer, sem hipocrisia: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Mateus, capítulo 6, versículo 12. Doar e perdoar são dois elementos proeminentes em nossa vida como cristãos. Doar aos necessitados e perdoar os culpados. Doar aos que nos pedem e perdoar os que nos ofenderam. Fazendo isso, mostramos que andamos em amor como Cristo também nos amou. Ele se doou por nós, e por seu precioso sangue são perdoadas nossas iniquidades. Portanto, combinemos doar e perdoar em uma vida como a de Deus, imitando ao nosso Deus. Este é o mandamento de nosso Pai. Que seja esse o nosso prazer. 1. Tendo isso como prefácio, aproximemo-nos agora um pouco mais do texto e examinemos o preceito apresentado aqui. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Observo sobre esse preceito, primeiro, que ele nos chama a um dever prático. Muitos preceitos da palavra de Deus são vistos pelas pessoas do mundo como não práticos, mas, mesmo nesses casos, elas estão erradas, pois o resultado desses preceitos produz a santidade prática que todos professam desejar. Nesse caso, não pode haver dúvida sobre o caráter espiritual, sentimental ou especulativo do texto. Não pode haver dúvida quanto ao caráter eminentemente prático da exortação. Sede imitadores de Deus, como filhos amados, pois ela aponta para a ação contínua do melhor tipo. Sede imitadores, isto é, não apenas meditem sobre Deus e pensem que fizeram o suficiente, mas sigam em frente e imitem o que aprenderam. A meditação é uma atividade feliz, santa e proveitosa. Ela os iluminará, fortalecerá, confortará e inspirará seu coração e dará firmeza à sua alma. Mas vocês não devem parar na meditação. Devem continuar até a imitação do caráter de Deus. Que a vida espiritual de vocês não apenas germine e floresça em pensamentos piedosos, mas que os leve a produzir fruto em ação santa. Não fiquem satisfeitos em alimentar a alma com meditação, mas levantem-se do banquete e usem a força que ganharam. O sentar-se aos pés de Jesus deve ser sucedido por seguir as pegadas de Jesus. O texto não nos diz, sede admiradores de Jesus. Isso devemos ser, e seremos se formos cristãos verdadeiros. O coração puro, que é o único que pode ver a Deus, é cheio de admiração reverente a Deus. Com os anjos, todo coração gracioso exclama: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Não há santo como o Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Quando os melhores homens são comparados com o Senhor, a santidade deles nem deve ser mencionada. Quem é como tu, glorificado em santidade? Livro do Êxodo, capítulo 15, versículo 11. Mas não podemos descansar satisfeitos em representar essa admiração. Devemos provar que realmente o admiramos, imitando-o de perto. O provérbio do mundo diz que a imitação é a forma mais sincera de bajulação. Alterarei este provérbio para adaptá-lo a um uso mais nobre. A imitação de Deus
é a forma mais sincera de admirá-lo. Não podemos crer que vocês conhecem a Deus e ficam fascinados com sua santidade, a menos que vocês se empenhem, com a ajuda de Deus, em imitá-lo como filhos amados. O texto também não para na adoração. Embora esta seja uma altura sublime, a adoração flui da meditação e da admiração, e é um exercício muito elevado e nobre da mente. Talvez realizemos o serviço mais nobre possível neste mundo quando o adoramos. Esta é a ocupação dos santos e dos anjos diante de seu trono. E nunca nos aproximamos mais do céu do que quando realizamos a mesma ocupação aqui. Amados, que toda a sua vida seja uma adoração a Deus, não somente aos domingos e em certas horas, ou em seus cultos, mas o adorem em toda parte, praticando boas obras. Um modo de adoração que é tão real e aceitável quanto o culto mais reverente. Lembrem-se, o obedecer é melhor que o sacrificar. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. O viver santo excede em brilho a todas as solenidades. Amar é adorar. Obedecer é louvar. Agir é adorar. Se vocês forem imitadores de Deus como filhos amados, sua adoração provará ser sincera. A adoração não acompanhada pela imitação é falsa. A verdadeira adoração não habita somente em palavras. Como vem do coração, ela atinge toda a natureza e se mostra no comportamento diário. Espalhemos nossa adoração pelo dia inteiro, desde o momento em que abrimos os olhos até os fecharmos novamente. À noite, adoremos o Senhor na prática, reverenciando sua lei, tendo prazer em seus mandamentos e imitando seu caráter. Está claro que o preceito que está diante de nós é eminentemente prático. Vocês, que se orgulham de serem homens práticos, deem atenção a ele. Além disso, o preceito nos trata como filhos. Ele nos trata como o que somos. E se tivermos coração humilde, seremos gratos por sermos chamados assim. Alguns homens são muito altivos e poderosos. Medidos por sua própria medida, são grandes homens e, portanto, devem ser originais e abrir seu próprio caminho. Vocês não são ordenados a fazer algo desse tipo. O caminho está aberto para vocês. Sede imitadores. Esta é uma doutrina semelhante à que ensinamos às crianças na escola. Você, menino, não deve inventar um sistema de escrita. Sua tarefa é muito mais simples: copiar, imitar cada letra. Sim, cada volta e movimento da mão de seu professor. Os estudantes só podem aprender por imitação, e todos nós somos estudantes. Pode ser importante aspirar ser o melhor aluno de uma escola de pintura, mas a primeira coisa que o jovem artista deve fazer é copiar. Aquele que não consegue copiar não consegue ser original. Depende disso. Tenho ouvido grandes protestos sobre jovens pregadores que imitam, mas sugiro que, em seus primeiros esforços, isso não é censurável. O que é mais natural do que Timóteo, inicialmente, ser muito influenciado pela maneira de Paulo pregar? Como alguém pode se tornar um artista se não se matricular em uma escola de pintura e aprender com o seu mestre? Ele pode ser da escola francesa, ou da escola italiana, ou da flamenca, mas deve começar como um seguidor, mesmo que cresça para ser líder. Quando estiver bem treinado e tiver feito muito trabalho, pode superar seu mestre e se tornar original, mas deve começar como um cuidadoso copista. Aqui, vocês são convidados a se tornarem imitadores. Mas o mestre é tal que vocês nunca serão capazes de aprender tudo o que ele pode ensinar e nunca poderão abrir um caminho melhor. Embora sejam imortais ao longo de toda a eternidade, vocês nunca irão além de seu modelo,
pois está escrito: sede imitadores de Deus. Ouçam-me, mentes ambiciosas. Se quiserem ser originais, a mais maravilhosa originalidade neste mundo é o caráter de um homem ser uma cópia precisa do caráter de Deus. Em vocês haverá novidade de fato, pois vocês serão como aquele cujo nome é maravilhoso. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Quando nosso Senhor exibiu neste mundo o caráter de Deus, sua vida foi tão original que o mundo não o conheceu. As pessoas ficaram perplexas e surpresas diante daquele que era tão parecido com o Pai. Sua vida surpreendeu as pessoas por ser a mais singular que já tinham visto. E se formos copistas rigorosos de Deus, nosso caráter também ficará em relevo e cada um de nós será uma maravilha para muitos. Esta é uma exortação humilhante que somente pessoas com espírito, como o de crianças, podem levar em consideração. Sabiamente, a Escritura se dirige somente a essas pessoas. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Se vocês não forem filhos de Deus, não podem imitá-lo e nem mesmo desejarão fazer isso. Observem agora que, enquanto nos humilha, este preceito também nos enobrece. Pois que grande coisa é sermos imitadores de Deus. É uma honra ser o menor seguidor desse líder. Houve um tempo em que os homens se orgulhavam de estudar Homero e sua vida era treinada para o heroísmo pelo verso marcial deste autor. Alexandre carregou a cabeça de um grande guerreiro sobre si em um esquife, enfeitado com joias, e sua vida militar nasceu de sua imitação dos guerreiros da Grécia e de Troia. Nossa ambição é muito mais nobre do que a daquele que tem prazer em batalhas. Desejar imitar o Deus da paz, cujo nome é amor. Em épocas posteriores, quando os homens começaram a ser uma raça menos selvagem e as controvérsias foram realizadas pelas mentes mais educadas, milhares de homens se gloriaram por serem discípulos do poderoso Estagirita, o famoso Aristóteles. Ele reinou supremo sobre a mente dos homens por séculos, e os estudantes o seguiam como escravos, até que surgiu alguém maior do que ele que libertou a mente humana para uma filosofia mais verdadeira. Até hoje, porém, nossos homens cultos continuam sendo copistas e vocês podem ver nas roupas o mesmo padrão visto na filosofia. Algumas dessas imitações são tão infantis quanto deploráveis. Não há honra em imitar um exemplo pobre. Mas, ó amados, aquele que procura imitar a Deus tem diante de si uma tarefa nobre. Voará sobre asas de águias. Estamos copiando bondade infinita. Buscamos perfeição moral. Devemos ser irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Mas assim como Deus é infinitamente mais do que isso, assim também devemos nos elevar acima da mera inocência, à santidade real. Não é suficiente nos abstermos do mal. Devemos ser cheios de toda a bondade pelo Espírito de Deus. Não é esse o nosso alvo? Julguem o que é a graça que nos eleve a tão grande altura. Ó anjos, que tarefa mais feliz pode ser dada a vocês? Que ambição mais nobre vocês podem conhecer? O Filho unigênito de Deus, que é Senhor de todos, apresenta a imagem de seu Pai em sua glória, assim como na terra era uma cópia tão perfeita de Deus que podia dizer verdadeiramente: quem me vê a mim, vê o Pai. João capítulo 14, versículo 9. Eu faço sempre, disse ele, o que lhe agrada. João capítulo 8, versículo 29. O perfeito Filho de Deus é como seu Pai em santidade. Vejam seu chamado, irmãos e irmãs, a um lugar nobre na categoria das inteligências.
Vocês são convidados a subir pelo próprio Deus. Considerando isso, tomem seus assentos no lugar mais nobre. Imitem, mas notem bem que vocês não escolheram um exemplo imperfeito. Sede imitadores de Deus, como filhos amados. Enquanto nos enobrece, esse preceito também nos testa em muitos pontos. Sede imitadores de Deus. Isso testa nosso conhecimento. Uma pessoa não pode imitar aquilo que nunca viu. Quem não conhece a Deus não pode imitá-lo. Você conhece a Deus, meu ouvinte? Você se voltou para Ele em arrependimento? Você já falou com Ele em oração? Você já teve comunhão com Ele em Cristo? Você pode dizer, tenho o Senhor sempre diante de mim? Provavelmente, você não pode seguir um modelo, a menos que fixe os olhos nele e tenha algum conhecimento inteligente do que ele é. Devemos ter uma ideia espiritual de Deus, ou não poderemos imitá-lo. Portanto, precisamos do Espírito Santo. Como podemos conhecer o Senhor a menos que o Espírito o revele em nós? E ainda mais, este preceito testa o nosso amor. Se amamos a Deus, o amor nos impele a imitá-lo. Mas não devemos fazer isso levados por nenhuma outra força. Prontamente ficamos um pouco parecidos com aquilo que amamos. Na vida matrimonial, pessoas que se amam verdadeiramente, embora tenham começado com grande desigualdade, gradualmente se conformam uma à outra no processo dos anos. A semelhança é o produto natural do amor. E por isso, se verdadeiramente amarmos a Deus, pela própria força desse amor, por meio do seu bendito Espírito, ficaremos cada vez mais parecidos com Ele. Se não amarmos ao Senhor, não o seguiremos, mas se o amarmos, verdadeiramente diremos com Davi: a minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Livro dos Salmos, capítulo 63, versículo 8. Nosso texto faz ainda mais do que isso. Ele testa nossa sinceridade. Se uma pessoa não for verdadeiramente cristã, ela não se importará em imitar a Deus. No entanto, em matéria de cópia exata, a pessoa deve ser cuidadosa. Um cuidado vigilante está implícito na ideia de imitação. Não se pode copiar um documento sem o intento de ler e prestar atenção em cada palavra. Se me sento para escrever um artigo de minha autoria, não tenho nada a fazer além de seguir meu próprio caminho e lá está meu trabalho, exatamente como ele é. Mas se tenho que fazer uma cópia de um livro, preciso necessariamente atentar para cada linha e devo lê-la muito atentamente. Caso contrário, posso representar mal o escritor, cuja linguagem transcrevo. Ao copiar da natureza, o artista tem de ser extremamente cuidadoso em cada toque, ou será mal-sucedido. Se um escultor estiver produzindo uma réplica de uma estátua antiga, ele deve manter os olhos abertos e seguir cada linha e marca. Meus amigos, vocês não podem imitar a Deus se forem daqueles cristãos que estão habitualmente em uma condição entre sono e vigília, um olho ligeiramente aberto e o outro fechado. Essas pessoas têm uma vida relaxada e tentam um tipo de religião despreocupada, que pode estar certa ou errada, mas não podem dizer qual é o caráter dessa religião, pois seguem com o próximo e nunca param para examinar a si mesmos. Essas pessoas vivem ao acaso e nunca separam um momento para examiná-la e ver suas faltas. Assim, o pecado cresce sobre elas como ervas daninhas no jardim de uma pessoa preguiçosa. Essas pessoas, brincando a esmo com a santidade, estão certas de não a alcançarem. Mas aquele que é sincero, entrega a ela seu pensamento piedoso e seu desejo ansioso para que possa se tornar, em cada ato, um imitador bem-sucedido de Deus. Ele também buscará o auxílio do Espírito Santo
e assim será conduzido à santidade. Além disso, o preceito nos testa para verificar se nosso espírito é da lei ou do Evangelho. Sede imitadores de Deus, como filhos amados, não como os escravos podem imitar seu senhor, de má vontade, sonhando em quebrar seu chicote, mas como imitadores amorosos, de boa vontade, como os filhos. Vocês não estimulam que seus filhos os imitem. Eles fazem isso até em suas brincadeiras. Veja como o menino cavalga seu cavalo de madeira e a menina imita sua pajem. Vocês veem o filho do pastor tentando pregar como seu pai. E todos vocês se lembram do quadro de uma menina com uma Bíblia diante de si e um antigo par de óculos sobre o nariz, dizendo: "Agora eu sou a vovó." Eles nos copiam por força da natureza. Não podem impedir isso. Esta é a santidade do cristão genuíno. Ele nasce de cima e, portanto, vive em cima. Sua imitação de Deus flui de sua relação com Deus. A santidade deve ser espontânea, ou é espúria. Não podemos ser levados à santidade como um boi ao seu arado. Devemos ter prazer na lei de Deus, segundo o homem interior. Sede imitadores de Deus, como filhos amados, porque vocês não desejam nada melhor do que ser parecidos com seu Pai. Vocês não têm ambições neste mundo que se aproxime de sua aspiração de serem santos como Deus é santo. Segundo a palavra de Deus, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mateus, capítulo 5, versículo 48. Vocês têm espírito filial? Têm um amor intenso pela santidade? Ou o pecado é o seu prazer e o serviço a Deus é um enfado? Onde está o seu prazer, aí está o seu coração. Se vocês amam o mal, vocês não são filhos de Deus e não podem imitá-lo, nem lhe prestar um serviço aceitável. O Senhor faz com que sejamos seus imitadores, assim como as crianças, por imitação natural, imitam seus pais. Enquanto nos testa, esse preceito nos auxilia muito. É uma coisa excelente um homem saber o que tem que fazer, pois então ele é conduzido em um caminho plano, por causa de seus inimigos. Que auxílio é ter um mapa claro e uma bússola verdadeira. Temos apenas que perguntar o que nosso Pai Celestial faria nesse caso. E o curso? É claro. Desde que sejamos capazes de imitar o Senhor, nosso caminho é plano. Não podemos imitar Deus em seu poder, ou em sua onipresença, ou em sua onisciência. Certos atributos seus são incomunicáveis, e sobre eles podemos dizer que são nobres e não podemos alcançá-los. Mas não é isso que o preceito tem em vista. As criaturas não podem imitar seu Criador em seus atributos divinos, mas os filhos podem imitar seu pai em seus atributos morais. Pela ajuda do Espírito Santo, podemos copiar nosso Deus em sua justiça, retidão, santidade, pureza, verdade e fidelidade. Podemos ser bondosos, amáveis, pacientes, misericordiosos, perdoadores. Em uma palavra, podemos andar em amor como Cristo também nos amou. Saber o que fazer é um grande auxílio para uma vida santa. Isso nos coloca na luz, enquanto os pobres pagãos andam às apalpadelas, na escuridão, pois seus falsos deuses são monstros de vício que eles não podem sonhar em imitar. Outra bênção é que nos coloca de volta em nossa posição. Pois se fazemos uma coisa porque estamos imitando a Deus e surgir alguma objeção, isso não nos incomoda, muito menos nos confunde. Não se espera, quando começamos uma vida nova, que todos nos aplaudam, mas sabemos que seremos criticados. E quando a censura vier, somos sustentados pela consideração
de que aqueles que censuram a imitação acham falha no original. Se de fato a imitação estiver bem feita. Aqueles que seguem a Deus não se importam com o que os ímpios pensam de seu modo de vida. Uma clara consciência é nossa porção quando nos esforçamos, em todas as coisas, para agradar a Deus. Terminarei a primeira divisão quando tiver feito mais uma observação. Este preceito é importante para a nossa inutilidade. Sede imitadores de Deus, como filhos amados. Não conheço nada que nos torne tão úteis ao próximo do que isso. Para que fomos enviados ao mundo? Não foi para que manter as pessoas atentas em Deus, de quem estão ansiosas por esquecer? Se formos imitadores de Deus como filhos amados, elas serão obrigadas a lembrar que existe um Deus, pois verão seu caráter refletido no nosso. Ouvi falar de um ateu que disse que podia vencer todos os argumentos, exceto o exemplo de sua piedosa mãe. Ele nunca pôde responder a isso. Um cristão, genuinamente santo, é um suporte da glória de Deus e um testemunho da existência e da bondade de Deus. As pessoas não podem se esquecer de que há um Deus, se virem seus servos entre elas, usando vestes de santidade. Devemos ser não apenas lembretes para os descuidados, mas também mestres para os ignorantes, com nosso andar e nossas conversas. Quando olham para nós de cima a baixo, as pessoas devem aprender algo de Deus. Os homens santos são as Bíblias do mundo. O mundo não lê os testamentos, mas lê nosso testemunho. Irmãos e irmãs, uma boa imitação de Deus tornaria nossa religião honrada. Os ímpios ainda podem odiá-la, mas não podem desprezá-la. Não, o mais sincero entre os incrédulos, percebendo que nossa santidade é o resultado de nossa fé, não pode dizer nada contra ela. O nome de Cristo não seria tão blasfemado se nossa vida não fosse tão cheia de erros. A santidade é a verdadeira pregação, e pregação do tipo mais bem-sucedido. Que auxílio é para o pregador quando ele tem pessoas ao seu redor que estão diariamente testemunhando em casa e no trabalho. Se o pastor puder se virar para a sua igreja e dizer: vejam aqui o que as doutrinas da graça podem fazer. Vejam na vida dos membros de nossa igreja o que o Espírito de Deus pode produzir. Então, ele terá um argumento irrefutável com o qual silenciar os que o contradizem. O Senhor não diz: sereis minhas testemunhas. Está em Atos, capítulo 1, versículo 8. Não somos mantidos neste mundo com o propósito de dar testemunho de nosso Senhor. Como podemos dar testemunho poderoso dele se nossa vida não for pura? Um professor impuro é uma fonte de ceticismo e um obstáculo para o Evangelho. Para sermos úteis, devemos ser santos. Para abençoarmos as pessoas como Deus as abençoa, devemos viver como Deus vive. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. 2. Em segundo lugar, eu os convido, queridos amigos, como somos auxiliados pelo Espírito de Deus, a julgar o argumento. O argumento é: sede imitadores de Deus, como filhos amados. Primeiro, como filhos. É tendência natural dos filhos imitar seus pais. Mas há exceções, pois alguns filhos são o oposto de seus pais, talvez revelando os vícios de um ancestral remoto. Absalão não imitou Davi, nem Roboão foi uma repetição de Salomão. No caso dos filhos de Deus, é necessário que eles sejam como seu pai, pois há uma regra no reino espiritual que diz que um ser gera seu semelhante. Aqueles que vivem impiamente são os filhos do iníquo. Nenhuma prova é necessária, isso é certo. A vida é a evidência da natureza. Aqueles que vivem piedosa e justamente em Cristo Jesus, crendo nele, são filhos de Deus. Embora as pessoas piedosas pequem,
Elas não amam o pecado, nem ficam sem arrependimento. A santidade de vida é a prova da regeneração, e não podemos aceitar outra. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, versículo 16. É uma regra de aplicação universal. Os filhos de Deus devem ser como Ele. Com todos os seus defeitos e erros, deve haver em sua vida como um todo uma semelhança com Deus. A cópia pode ser manchada, mas é uma cópia. Digo a qualquer pessoa aqui que leva o nome de cristão e professa ser um filho de Deus, ou seja como seu pai, ou desista desse nome. Vocês se lembram da antiga história clássica de um soldado do exército de Alexandre, cujo nome era Alexandre, mas que quando a batalha era travada ele sentia medo? Alexandre lhe disse: "Como você pode se chamar Alexandre? Renuncie à sua covardia ou renuncie ao seu nome." O mesmo digo àqueles que são ímpios, imorais, impuros, cruéis, desprezíveis. Sejam como Deus ou deixar de ser chamados de filhos de Deus. Que necessidade há de que vocês agravem seu pecado, fingindo ter um caráter que vocês não têm? Sejam como Cristo, ou não sejam chamados de cristãos. Não se comportem como Judas, a não ser que tenham o desejo de ser um segundo filho da perdição. O argumento, então, é que, se somos filhos, devemos imitar nosso pai. Mas o texto também diz, como filhos amados. Esse não é um argumento delicado, mas poderoso? Quão grandemente Deus nos amou ao ponto de nos permitir sermos seus filhos. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1. Vede. Está colocado lá, como, por assim dizer, algo milagroso. Vocês não ficam admirados em como, no seu próprio caso, vocês devessem ser chamados de filhos de Deus? Veja o amor com que os escolheu quando vocês estavam mortos em seus delitos e pecados e os vivificou para a vida de Deus. Vocês não se lembram do texto? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Que amor era esse que se revelou em seu novo nascimento e em sua adoção, dando-lhes a natureza e o status de filhos de Deus. Além disso, como vocês eram filhos, houve alguma vez tal bondade recebida por um filho de um pai como a que vocês receberam? Vejam, ele os trata como filhos. Vocês não podem desejar que Deus melhore o modo como os trata, pois ele age com vocês como age com todos aqueles que amam seu nome. Vejam, ele tratou vocês. Vejam como ele tolerou seus erros e sua negligência, como cuidou de vocês em todas as suas preocupações, ajudou-os em todas as suas dificuldades e perdoou todos os seus pecados. Não sei o que vocês têm a dizer, meus irmãos e irmãs, mas isso eu posso dizer. Estou cheio de admiração pelo amor de Deus por mim. Sou um filho muito amado pelo Pai. Seu amor por mim é maravilhoso. Estou em profundo débito com a sua graça. Não acontece o mesmo com vocês? Então, imitem seu pai, pois quanto maior é o amor do filho por seu pai, maior é sua admiração por seu pai, e mais forte é seu desejo de ser como ele em todas as coisas. E seja assim com vocês. Todavia, esta palavra, como filhos amados, tem um outro significado. As crianças diferem entre si. Um pai ama todos os seus filhos, mas não se pode dizer que ele, em todos os aspectos, ama todos da mesma forma, pois algum o força a amá-los mais do que aos outros. Vocês têm um filho querido que está mais perto de seu coração. Que filho amado é esse?
Vocês têm um outro filho, e ele é seu filho, e vocês o amam e fazer o seu melhor por ele. Mas ele é desagradável. Ele lhes dá pouco prazer, e vocês não ficam particularmente ansiosos por tê-lo por perto o dia todo. O primeiro filho os ama com todo o seu coração e se esforça para agradá-los. Como é obediente, como é feliz. Em todas as coisas é o conforto da casa. Seu coração se aproxima de seu José mais do que de seu filho desagradável. Vocês fazem dele o favorito e, assim, atiçam o ciúme dos outros. Vocês devem admitir que sentem um amor mais próximo e mais estimado quando pensam nele. Vocês não conseguem fazer seu coração se apegar ainda mais a ele. Seu comportamento é tal que ele é o filho de sua mão direita e tem um lugar terno em sua alma. Em uma palavra, ele é um daqueles a quem o texto chama de filhos amados. Da mesma forma, o Senhor tem certos filhos amados. Mestre Trapp diz: Deus tem apenas uns poucos filhos. Temo que o singular comentarista do passado esteja correto e que poucos imitem o Senhor como devem. No entanto, alguns dos filhos do Senhor se entregam totalmente a Ele. São cuidadosos e amavelmente obedientes e andam tão perto dele que merecem ser chamados de filhos de Deus. Irmãos e irmãs, concentrem seus esforços nisso. Aqui está a felicidade. Aqui o céu está deste lado do céu. Ser não apenas filhos, mas filhos amados. É antecipar a bênção eterna. Nosso Senhor Jesus tinha discípulos, mas apenas sobre alguns ele disse: sois verdadeiramente meus discípulos. Sejam assim. Que o Espírito Santo os faça assim. Ao nosso redor, há grupos de cristãos de terceira categoria. Oh, que haja mais crentes de primeira categoria. Temos muitos que aparecem na casa do Pai na hora das refeições para ganhar um pedaço de pão e depois saem, de novo, para o mundo. Eu os aconselho em uma coisa, a serem iguais ao irmão mais velho, a quem seu pai disse: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Salmo 84, versículo 4. Oh, tenham a mente de Davi. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Sejam imitadores de Deus, então, em um sentido elevado, para que vocês se tornem filhos amados, cujo único pensamento é como agradar seu pai, cuja tristeza é fazê-lo sofrer, cuja beleza é ser como ele. 3. Em terceiro lugar, desejo, meus amigos, sugerir encorajamento. Posso ouvir alguém lamentar: oh, Senhor, essa imitação de Deus está além de nossas forças. Como podemos ser copistas de Deus? Eu os encorajarei dando sugestões que vocês podem realizar. Primeiro, Deus já fez de vocês seus filhos. Fala aos crentes: vocês são filhos e filhas de Deus. A maior obra já foi feita. Para que sejam imitadores de Deus como filhos amados, primeiro vocês devem ser filhos de Deus, e isso já foi feito. Vocês não poderiam ter feito a si mesmos filhos de Deus, mas Ele fez isso por vocês. Amados, agora somos filhos de Deus. Está na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. É uma coisa muito mais fácil imitar o pai do que se tornar um filho. Vocês podem adotar uma criança e chamá-la de filho, mas façam o que puderem. Nunca poderão realmente fazer com que ela seja gerada por vocês. Mas o Senhor nos regenerou para uma viva esperança. Está na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Nascemos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João, capítulo 1, versículo 13. E por esse novo nascimento,
somos renovados à sua imagem. Portanto, a maior parte da tarefa, a montanha intransponível de dificuldade, está feita, e o que resta é apenas nosso serviço racional. O filho não deve imitar seu pai? Ele não fará isso naturalmente? Agora, lembrem-se de que Deus já lhes deu sua natureza. Pedro não fala sobre sermos participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo? Está na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 4. É nossa natureza, age a seu próprio modo. Uma fonte de água viva está dentro de vocês. Cantem para ela. Jorre, ó fonte. Deixem que a coisa santa que nasceu em vocês agora ocupe o trono e subjugue o trono dessa morte. Supliquem a Deus que seja assim. Parece-me algo pequeno deixar que a nova natureza, espaço e liberdade, comparado com dar essa natureza. Um coração puro e um espírito reto foram concedidos. Deixem que eles se mostrem em uma vida pura e em sentimentos corretos. A semente viva e incorruptível produzirá uma colheita de boas obras. Reguem-na com suas orações e vigilância. Se alguma coisa obstruir, arrependam-se e voltem às suas primeiras obras. Depois o Senhor lhes deu seu Espírito bendito para ajudá-los. O Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Romanos capítulo 8, versículo 26. Nunca se esqueçam disso. As coisas impossíveis aos homens são possíveis ao Espírito de Deus. Temos o Espírito habitando em nós, vitalizando toda a nossa natureza. Mesmo a mais linda harpa que vocês já viram não tem música em si mesma. Ela precisa ser tocada pelos dedos de um músico. Mas o Espírito nós, harpas vivas, que de si mesmas produzem uma melodia natural e espontânea. Isso não é maravilhoso? Não temos que procurar poder para sermos santos, pois o Espírito de Deus habita em nós e age em nós, criando em nós espírito de poder, de amor e de moderação. Está na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7. Sejam cheios do Espírito de Deus. Enquanto isso, não é pouca ajuda na imitação de Deus termos a unção do Santo e sermos instruídos por Ele. O Espírito Santo é o Espírito de Deus e, portanto, pode nos ensinar a imitar a Deus. Ele também é o Espírito de santidade e ninguém pode promover nossa santidade melhor do que Ele. Tenham bom ânimo. Com esse ajudador, vocês não podem ser vencidos. Novamente, lembrem-se, meus amigos, de que o Senhor permite que tenham comunhão com Ele. Se tivermos que imitar um homem e não pudermos vê-lo, veremos que essa é uma tarefa bem difícil. Mas neste caso, podemos nos aproximar de Deus. Alguns de nós podem fechar a porta e ficar a sós com Deus quando quiserem. Podemos até mesmo andar com Deus o dia todo. Que melhores condições poderíamos ter para imitar nosso Deus? A intimidade com Deus produz semelhança com Deus. Quanto mais vocês virem Deus, mais Deus será visto em vocês. Vocês se lembram da história persa da cerâmica perfumada? Alguém lhe disse: cerâmica, onde você adquiriu seu delicioso perfume? Aí. Ela respondeu: eu não era nada além de um pedaço comum de cerâmica, mas fui colocada na doce companhia de uma rosa, até que sorvi sua fragrância e fiquei perfumada. Se vocês habitarem com Deus nos momentos de intimidade e viverem com Ele em todos os assuntos da vida, vocês serão transformados à imagem dele. Tão certamente quanto o tipo deixa sua impressão sobre o papel e o selo se estampa sobre a cera, assim o Senhor se imprimirá sobre vocês e estampará a sua imagem sobre vocês, se vocês habitarem nele.
Isso também deve inspirá-los a se lembrarem de que têm de imitar Deus, ou não irão para o céu, pois este é um dos maiores prazeres do céu. Ser como Cristo, porque o veremos como Ele é. Não tem mácula. Apocalipse capítulo 14, versículo 5. O nome de Deus na fronte de vocês, isto é, o caráter de Deus será mais manifesto em vocês. Certamente aquilo que será nosso destino eterno deve ser nosso desejo hoje. Devemos zelar pela santidade segundo o agir de Deus, que trabalha em nós poderosamente. Devemos nos tornar copistas cuidadosos de Deus para desfrutarmos de comunhão eterna com Ele. Que o seu Espírito haja em nós para isso. 4. Agora, mudando um pouco o nosso foco, encerraremos com certas inferências. Até agora falei apenas aos santos, mas há uma inferência aos simpatizantes. Sede imitadores de Deus, como filhos amados. O que infiro disso? Infiro que Deus está pronto a perdoar aqueles que o ofenderam. Ó, vocês que nunca foram perdoados, ouçam isso. O Senhor está pronto a perdoar. Devemos fazer de Deus nosso modelo. Mas se Deus não estivesse disposto a perdoar, não poderia ser modelo para nós. Devemos estar prontos a perdoar as ofensas dos outros. Portanto, se Deus é colocado como nosso exemplo, Ele certamente deve estar mais pronto a perdoar do que qualquer um de nós. Ó, vocês que estão cobertos de pecados, eu os incentivo a se esforçarem. Suponham que eu devesse orientá-los a imitar seu pai terreno, perdoando franca e livremente todos que os ofenderam. Então vocês poderiam responder: você conhece meu pai? Se eu disse que sim, vocês diriam: ele é realmente um bom exemplo de paciência e perdão. Eu o ofendi há algum tempo e sempre tenho medo de ir até ele, para que ele não se recuse a me receber. Se eu pudesse responder, sim, seu pai é um exemplo de que vocês podem seguir seguramente a esse respeito, então vocês responderiam: irei me encontrar com ele, lhe direi que desejo seu perdão, e estou sentido por ter lhe causado dor. Ó, pobres pecadores, vocês não conhecem o espírito perdoador que o Pai tem. Ele entregou seu Filho, Jesus, para que pudesse perdoar nossos pecados e ainda assim ser o justo juiz dos homens. Existem homens no mundo que têm prazer em perdoar ofensas. Alguns aqui presentes aprenderam sobre o Senhor até que se tornou fácil e agradável negligenciar os insultos e esquecer os erros. Mas nosso Pai Celestial é muito mais amável e com muito mais prazer apaga as iniquidades dos pecadores. Dizem sobre Kramer que ele era mais do que pronto a perdoar, pois sempre pagava o mal com o bem. Era uma afirmação comum. Faça um mal ao meu Senhor de Canterbury e ele será seu amigo pelo resto de sua vida. Isso era excelente, mas o Senhor de Canterbury não era nada em termos de bondade, quando comparado com o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O santo Leighton também tinha um espírito tão gentil que, certo dia, quando saiu para caminhar, não pôde entrar em sua própria casa porque estava trancada, e seu empregado havia saído para pescar, sem avisar. Tudo o que esse bom homem disse foi: John, da próxima vez que sair para pescar, por favor, me avise, ou pelo menos deixe a chave comigo para que possa abrir a porta. Isso foi tudo. Mesmo que os homens cheguem a esse grau de paciência, vocês encontrarão uma paciência muito maior em Deus. Ó, você que está com medo, creia que seu Pai Celestial está pronto a perdoá-lo. Vocês, apóstatas, vocês grandes pecadores, tenham pensamentos corretos sobre Deus e venham até Ele em busca de reconciliação. Há perdão em Deus. Ele tem prazer na misericórdia. Está em Miqueias, capítulo 7, versículo 18. Tu, Senhor, és bom e compassivo,
Salmos 86, versículo 5. Amigos cristãos, há alguém entre vocês que pensa que Deus não cumpre suas promessas? Agora ouçam. Deus é um exemplo para nós. Portanto, Ele certamente cumprirá sua palavra. Ele deve ser fiel e verdadeiro, pois vocês são orientados a copiá-lo. Se Deus pudesse ser falso em sua palavra, não poderíamos ser exortados a imitá-lo. Portanto, temos certeza de que Ele é fiel e verdadeiro, porque somos orientados a imitá-lo rigorosamente. Vocês podem estar certos de que cada palavra dele permanecerá, pois Ele quer que sejamos justos e corretos em todos os nossos caminhos. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome. Hebreus, capítulo 6, versículo 10. Outra inferência. Apenas uma sugestão. Para que vocês sejam imitadores de Deus como filhos amados. Vocês dependem disso, que o Senhor seja seu Pai amado. Os filhos amados de Deus têm um Pai amado. Podemos estar certos de que Ele será bondoso e amável para conosco, pois quer que sejamos amorosos para com Ele. Sei que vocês estão com o espírito pesado agora. Sei que estão deprimidos e preocupados, mas seu Pai é amável e bondoso. Creiam nisso, mesmo se não puderem ver isso. Se a razão diz que Ele os trata um pouco severamente, pois os castiga, lembre-se de que é assim que Ele trata aqueles a quem ama. Ele não disse, eu repreendo e disciplino a quantos amo? Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Aqueles açoites são selos de amor. O castigo é uma grande prova de afeição sábia. Seu Pai Celestial é muito melhor com vocês do que vocês com Ele. Ele é mais amado, mais bondoso e mais amoroso como Pai do que vocês como filhos. Alegrem-se em seu Pai, mesmo que não possam alegrar-se em si mesmos. Por fim, quando o texto diz, sede imitadores de Deus, Ele nos ordena a imitá-lo enquanto vivermos. Portanto, concluo que Deus sempre será para nós o que Ele é. Ele continuará em seu amor, pois faz desse amor nosso exemplo. Deus perseverará em nos levar para o céu, pois nos ensina a perseverar e a fazer disso uma parte de nossa semelhança com Ele. O Senhor não afastará de vocês seu coração. Ele não falhará e nem ficará desanimado. Tendo começado a nos tornar adequados para o céu, Ele nunca afastará sua mão até que a obra esteja pronta. Descansem na imutável bondade de seu Pai e orem por graça para imitá-lo sempre, até verem sua face. Que sua presença esteja com vocês e lhes dê descanso. Amém. Toca Livros apresentou Imitadores de Deus, de Charles Haddon Spurgeon. Livro original. Editora Oxigênio. Narrado por Nilceia Parisi. Produzido em 2016 por Toca Livros Estúdio. Toca Livros, trazendo vida aos seus livros.